Então vamos lá, continuando a nossa análise. Já analisamos aqui o feminicídio enquanto delito autônomo, analisamos a mudança na pena da ameaça e também na ação penal da ameaça no tocante ao âmbito doméstico e familiar contra a mulher. E aqui lembrando, galera, eh, a Lei Maria da Penha, ela não alterou a ação penal de nenhum crime. O que ela fez foi afastar a incidência da Lei 9.099. Então não se esqueçam daquela questão quanto à lesão doméstica familiar contra a mulher, que a lesão leve possuía necessidade de representação por conta da Lei 9.099. Então, quando a Lei Maria da Penha afasta a 9.099, automaticamente a lesão leve no âmbito doméstico familiar contra a mulher passa a ser incondicionada. E, por isso, a ameaça continuava condicionada à representação, porque a Lei Maria da Penha não alterou nenhuma ação penal de delito algum. Ela afastou a incidência da 999. Agora não, agora a gente há uma previsão expressa no sentido de que se a ameaça for perpetrada no âmbito doméstico familiar contra a mulher, a pena aplica-se em dobro, ou seja, vai até 1 ano de reclusão e além disso, independe da vontade da ofendida, independe da representação da ofendida. Fechado, galera? Muito importante, então, esta alteração aqui, que certamente vai ter repercussão de ordem prática enorme. Vamos lá para outras alterações produzidas pela Lei 14.994. Tem alterações simples aqui que basta vocês conhecerem, por exemplo, aqui o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que trata da contravenção penal de vias de fato. Veja aqui, artigo 21. Praticar vias de fato contra alguém. Qual é a pena disso aqui? Prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Aqui, a 14.94 aumentou a pena. A 14.994 fez alterações nesse dispositivo para aumentar a pena quando se tratar de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Veja só, se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do, aí de novo, parágrafo 1º, que é do parágrafo 1º do artigo 121A, que traz lá as condições, as razões da condição do sexo feminino, que é no violência doméstica familiar ou violência no âmbito doméstico familiar ou nos moldes praticados ali, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se for uma via de fato praticada nesses moldes, vai se aplicar a pena ali em triplo. Mesmo assim, continua a ser uma pena com um potencial ofensivo baixo, né? Uma pena muito baixa, porque a contravenção penal de vias de fato tem uma pena muito baixa. Ela tem uma pena de prisão simples aqui, de 15 dias a 3 meses. Vai passar a ter ainda uma pena inferior, de qualquer maneira, a 1 ano, mas lembrando, praticada vias de fato no âmbito doméstico familiar contra a mulher, por conta do afastamento da 9.099, não há que se falar em termos circunstanciados de ocorrência. É APF, é auto de prisão em flagrante aqui, mesmo no caso da prática de uma contravenção penal. Beleza? Outra alteração bastante importante aqui. Veja só. Alterou a Lei de Execuções Penais, lá no artigo 41, para prever aqui que o preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º, ele sempre faz referência ao parágrafo 1º do artigo 121A, que traz ali o que são as razões da condição do sexo feminino: menoscabo, menosprezo à condição de mulher ou violência doméstica e familiar. Não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou conjugal. Se o cara for condenado aqui por crime contra a mulher, por violência de gênero contra a mulher, ele não vai ter direito à visita íntima ou conjugal durante o cumprimento da pena. Também, obviamente, aqui acredito que isso seja questionado em sede de Supremo Tribunal Federal, porque pode ferir a individualização da pena aqui no tocante à execução, que deverá ser tratado caso a caso, mas, de qualquer maneira, há essa previsão expressa aqui. Há também uma previsão quanto à LEP de transferência para estabelecimento prisional distante do local de residência da vítima, quando ele for condenado ou preso provisório, cometeu crime de violência doméstica familiar contra a mulher e ameaçou ou praticou uma nova violência contra ela ou os familiares durante o cumprimento da pena. Então prevê ali uma remoção desse indivíduo, uma transferência para um estabelecimento prisional longe da residência da vítima. E houve também uma alteração muito importante aqui no artigo 112, trouxe lá o inciso 6A, trata lá da progressão de regime e diz que o imputado por feminicídio vai ter que cumprir 55% da pena se ele for primário, vedado o livramento condicional para progredir de regime. Tranquilo, galera? Muito importante também
essa alteração. E aqui há ainda mais uma alteração: o condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos tais, ao usufruir de qualquer benefício em que ocorra a sua saída de estabelecimento prisional, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Então foi condenado por crime de feminicídio, se vai ter algum benefício que permite a saída dele do estabelecimento prisional, obrigatório a monitoração eletrônica deste imputado. Aqui, novamente, acredito que possa haver um certo questionamento sobre esse dispositivo, na medida em que o juízo da execução que deverá fundamentar, no caso concreto, se há necessidade de monitoração eletrônica ou não. Mas, de qualquer maneira, há a previsão expressa aqui nesse sentido. Outra alteração, essas foram as alterações produzidas na LEP, tá? Na Lei de Execuções Penais, Lei 7.210. Agora, alteração também de suma relevância do ponto de vista simbólico, porque na prática já era assim. Houve uma alteração na lei dos crimes hediondos, Lei 8.072, para incluir no inciso 1b o feminicídio como crime hediondo. Quando traz lá o rol dos hediondos, aquele rol taxativo dos delitos que são considerados hediondos, que vão receber todo o rigor da hediondez, o feminicídio vinha ali previsto como o artigo 120, vem previsto ali como artigo 121A. Por que eu disse que essa alteração não teve quase nenhuma repercussão de ordem prática? Porque o feminicídio, enquanto qualificadora do homicídio, já era hediondo, porque o homicídio qualificado é crime hediondo. Se o homicídio qualificado é crime hediondo e antes o feminicídio era uma qualificadora do homicídio, o feminicídio já era delito hediondo antes da 14.994. Então aqui não há que se falar em retroatividade, nada disso, porque já era um delito hediondo. A única coisa que fez o legislador foi, como alterou o Código Penal para colocar o feminicídio como delito autônomo, eu altero também a Lei de Crimes Hediondos para colocar ele aqui no rol dos delitos hediondos como um delito autônomo. Então muita atenção, porque houve essa pequena alteração lá de ordem teórica aqui, que na prática acaba não mudando quase nada. Muito importante a alteração aqui também prevista na Lei Maria da Penha. Alterou o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, há uma previsão no artigo 24A da Lei 11.340 que prevê ali o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. E a pena deste crime foi alterada. A pena deste crime foi alterada. O artigo 24A prevê a conduta daquele indivíduo que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Agora, antes era de 3 meses a 2 anos. Anteriormente, o delegado já não poderia arbitrar fiança neste caso. Por quê? Porque a lei é expressa nesse sentido. Diz aqui no parágrafo 2º que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder a fiança. Já era assim. Ainda que a pena deste descumprimento fosse de 3 a 2 anos, o delegado não poderia arbitrar fiança, ainda que estivesse no patamar abaixo lá dos 4 anos. Regra geral para arbitramento de fiança por parte da autoridade policial: infrações penais com pena máxima de até 4 anos. O delegado pode arbitrar fiança sempre. Exceção: descumprimento de medida protetiva de urgência. Era de 3 a 2 anos. Agora nem é mais essa exceção. Por quê? Porque é de 2 a 5 anos. Então já foge ao patamar em que a autoridade policial pode arbitrar fiança. Ah, então quer dizer que descumprimento de protetiva de urgência não admite fiança, professor? Obviamente que não. Fiança é admitida, mas só a autoridade judicial vai poder arbitrar a fiança. O delegado não pode, beleza? Mas admite-se sim a fiança. De qualquer maneira, pena alterada para 2 a 5 anos. Outra alteração também importante que você deverá aí decorar. Tem outras alterações aqui que não considero, não reputo com muita relevância, que é a prioridade de tramitação aqui em todas as instâncias para delitos, para processos que apurem a prática de feminicídio. E vou trazer mais uma alteração aqui que é muito importante para você também. Qual é a alteração? São algumas, mas a primeira delas, que eu reputo bastante importante, alteração no delito de lesão corporal no Código Penal. Aqui, galera, é uma alteração realmente muito importante. Por quê? Porque o delito de violência doméstica, veja só, vem previsto lá no artigo 100. Como é que era o panorama que a gente tinha anteriormente aqui as alterações? Artigo 129, delito de lesão corporal no Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. No caput lá do dispositivo, temos o preceito secundário, que é delito de menor potencial ofensivo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Depois a gente tem a qualificadora do parágrafo 1º, que é a lesão grave,
vem a qualificadora do parágrafo 2º, que é a lesão corporal gravíssima. Depois, qualificadora do parágrafo 3º, que é a lesão corporal seguida de morte, delito pré-doloso. E aí vinha aqui algumas disposições de causa de aumento de pena e tal. E vinha lá no parágrafo 9º a qualificadora da violência doméstica. Veja só, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. A gente tinha essa previsão que lá atrás, anteriormente, a alteração produzida lá em 2021 no Código Penal era aplicada inclusive para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas isso acabou. Por quê? Porque em 2021 a gente teve uma alteração que incluiu o parágrafo 13, o 10º parágrafo 13 do artigo 129. Então, como é que era o panorama antes dessa lei 14.994? A gente tinha o 129.9, que se aplicava para as lesões corporais no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Pai contra filho, mãe contra filho, ou seja, quando o sujeito passivo do crime fosse homem, gênero masculino, ou quando fosse mulher sem violência de gênero, tá? Um desacerto em relação a trabalho. Irmão discutiu com a irmã por conta de... brigou por conta de um celular, ou discussão de dinheiro, que não tem violência de gênero. Condições do gênero feminino. Aí era 129.9. Quando havia ali uma violência de gênero, parágrafo 13, parágrafo 13º, ou seja, condições de razões de condição do sexo feminino. Como é que era o parágrafo 13? Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do artigo tal e tal, então a gente tinha essa dicotomia. Lesão no âmbito doméstico familiar contra a mulher sem violência de gênero, 129.9. Lesões no âmbito doméstico familiar com violência de gênero, 129.13. E como é que era a pena destes crimes? O 129.9 era de 3 meses a 3 anos. Agora, com esta lei, passa a ser de 2 a 5 anos. Então agora, antes o delegado podia arbitrar fiança, por exemplo, uma violência doméstica familiar entre irmãos. Irmãos brigaram, irmãos gênero masculino, e se agrediram. Um agrediu o outro. Aqui, o delegado arbitrava fiança e a pena era de 3 meses a 3 anos. Agora não, é 2 a 5 anos. Não tem mais fiança em sede policial para esse imputado. Tá ok? 129.13. Rolou alteração? Rolou também. Uma alteração pequena aqui só para incluir o dispositivo correto do feminicídio. Então, se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, e a reclusão aqui é de 2 a 5 anos. Antes, era o parágrafo 13, violência de gênero, também era afiançável em sede policial, porque a pena era de 1 a 4 anos. Então, resumindo, como é que era antes? Era 129.9, pena 3 meses a 3 anos. 129.13, a pena era 1 a 4 anos. Em ambos os casos, o delegado arbitrava fiança em sede policial, se fosse caso de arbitramento de fiança. Como é que passou a ser a partir da alteração da 14.99? 129.9, 2 a 5. 129.13, 2 a 5. Ficou a mesma pena. Do ponto de vista da proporcionalidade aqui, há o que se questionar, mas de qualquer maneira, em sede policial agora não há mais fiança arbitrada por parte da autoridade policial. Lesão doméstica, lesão no âmbito doméstico e familiar, seja uma lesão de gênero ou não, o delegado não arbitra mais fiança. Qual é a peculiaridade aqui? Muita atenção. A maioria da doutrina vai entender que o 129.9, ou seja, violência doméstica e familiar, em âmbito doméstico e familiar, que não se trate de razões de condição do sexo feminino, que não seja lesão de gênero, violência de gênero, ainda é condicionada à representação. Porque aqui o dispositivo é expresso, tá ok? Se for uma lesão leve no âmbito doméstico familiar, em regra, vai haver necessidade de representação aqui, porque a Lei 9.099 determina que as lesões leves do Código Penal passam a ser condicionadas à representação. Do 129.13, obviamente que não, porque a 9.099 não incide no âmbito doméstico familiar contra a mulher. Então, quando se tratar de violência doméstica familiar contra a mulher, a pena vai ser de 2 a 5 anos, 2 a 5 anos se for ofensa à integridade física, né? Uma lesão corporal no âmbito doméstico familiar contra a mulher, em razão do gênero dessa mulher, vai ser 2 a 5 anos a pena e incondicionada, tá ok? Não há mais fiança arbitrada em sede policial. Muita atenção, porque, por óbvio, isso não vai retroagir. Aqueles que praticaram violência doméstica anteriormente à alteração da lei vão continuar com o preceito secundário nos moldes anteriores.
Vamos lá para a nossa última alteração, trabalhar a nossa última alteração aqui produzida pela Lei 1499, última alteração que eu considero de relevante. As duas últimas alterações, na verdade. Primeiro, aumentou aqui a pena dos delitos contra a honra ocorrido no âmbito doméstico familiar contra a mulher, se o crime é cometido contra a mulher, artigo 141, parágrafo 3º do Código Penal, contra a mulher por razões da condição do gênero feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A desse Código, aplica-se a pena em dobro. Então, aumentou em dobro as penas lá dos crimes contra a honra, se for cometida no âmbito doméstico familiar contra a mulher. De qualquer maneira, continua delito de menor potencial ofensivo, mas de qualquer maneira não se aplica o TCO, não se aplica a Lei 9.099, vai ter a PF, mas continua a necessidade de requerimento da ofendida para se proceder a delito contra a honra. Se a mulher for injuriada pelo marido, ela vai ter a pena, o marido vai ter a pena aplicada em dobro da pena do delito de injúria, mas essa mulher vai ter que requerer a instauração de inquérito policial. Se ela chega em sede policial e fala que não quer providências, o delegado não pode lavrar a PF. Por quê? Artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, tá ok? Há necessidade de requerimento da ofendida, porque o delito aqui é de ação penal privada. E por último, essa alteração também que vai dar o que falar, vem lá no artigo 92 do Código Penal, que trata dos efeitos da pena. Trata dos efeitos da pena. Vou abrir aqui o meu artigo 92, os efeitos da condenação, ou melhor, artigo 92. São também efeitos da condenação. E aí vem a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, nos moldes lá da linha A e B, leia aí que a gente não perder tempo. No inciso 2, que foi uma alteração, incapacidade para o exercício do poder familiar. Isso aqui é uma alteração também nos casos de tutela, curatela, parará, e aí fala, bem como nos crimes cometidos contra a mulher. Então agora, praticou crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, incapacidade para o exercício do poder familiar. E ainda aqui, o parágrafo, houve uma alteração para incluir também o parágrafo primeiro aqui, ó, e prevê o seguinte, veja só, os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observado o disposto no inciso 3º do parágrafo 2º desse artigo. O que esse artigo fala? Efeito da condenação não é automático, tá ok? O juiz tem que motivar na sentença. Mas ele fala assim, mas dá uma olhada lá no inciso 3º do parágrafo 2º. O que o inciso 3º do parágrafo 2º diz que foi incluído por essa lei? São automáticos os efeitos dos incisos 1 e 2 do caput, do 92, e do inciso 2º, parágrafo 2º deste artigo. Ou seja, são efeitos automáticos, não são efeitos automáticos os efeitos da condenação, exceto quando se tratar de violência de gênero. Veja só, ao condenado por crime praticado contra a mulher, parágrafo 2º isso, tá? Do artigo 92 do Código Penal, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, serão, inciso 1º, ao condenado, né? Serão aplicados os efeitos previstos no inciso 1 e 2. Quais são esses efeitos? Perda de cargo, emprego ou função e incapacidade para o exercício do poder familiar. Isso vai ser aplicado ao condenado por violência de gênero. 2. Vedadas ao condenado. Serão vedadas a nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função ou mandato eletivo entre o trânsito e o julgado da condenação até o cumprimento da pena. Está proibido o cara condenado por violência doméstica familiar contra a mulher? Está proibido de exercer nomeação, designação ou diplomação para cargo eletivo. E o inciso 3º, que é, esses efeitos são automáticos. Quais são os efeitos automáticos? Perda de cargo, emprego ou função. 2. Incapacidade para exercício do poder familiar. E 3. Vedação a nomeação, designação ou diplomação para qualquer cargo, emprego ou função ou mandato eletivo enquanto durar o cumprimento da pena. Então, em regra, os efeitos da condenação do 92 não são automáticos. O juiz tem que declarar na sentença. Porém, segundo essa alteração aqui, são efeitos automáticos. Então, policial militar bateu na mulher, foi condenado, efeito automático dessa condenação, perda do cargo de policial militar. Veja só, é uma alteração muito relevante, é uma alteração de ordem gravíssima, vamos dizer assim, porque a repercussão prática é bastante grave na vida do imputado. Então aqui eu diria que isso certamente será questionado, a constitucionalidade disso será questionada em sede de ADI, porque isso pode ferir aqui a individualização da pena. Se a gente pensar que, na realidade,
essa vedação ao exercício do cargo, emprego ou função, e essa vedação à incapacidade do exercício do poder familiar, sendo automática, é um tanto quanto complicada do ponto de vista da constitucionalidade, porque o juiz vai ter que, em regra, ou teria que, em regra, motivar, no caso concreto, a razão da perda daquele cargo. Ó, indivíduo agrediu a mulher, eu estou determinando aqui a perda do cargo, do emprego, da função dele por essas e essas e essas razões. Uma perda automática é um tanto quanto complicada, porque a gente tem que ter uma relação desse crime praticado com de certa forma, essa consequência da condenação. Tá ok? Esse efeito da condenação. Então, diria que isso vai ser analisado do ponto de vista da constitucionalidade. Mas, de qualquer maneira, o que essa alteração tornou automática? Os efeitos dos incisos 1 e 2 do caput do 92. 1 e 2 diz perda do cargo, emprego ou função ou mandato eletivo. E aqui, vejam lá as alíneas A e B para ver os moldes. E incapacidade para o exercício do poder familiar. E, além disso, o do inciso 2 do parágrafo 2º, qual é o inciso 2? Vedação, nomeação, designação ou diplomação para cargo público. Cargo, emprego ou função ou mandato eletivo também. Beleza, galera? Isso teria se tornado, segundo a 14994, um efeito automático da condenação. Um efeito automático da condenação por crime praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, lá nos moldes do parágrafo 1º do artigo 121A do Código Penal. Então, aqui o que a gente pode concluir é que, segundo o texto da lei, se o indivíduo pratica o crime, se o indivíduo é condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ele vai sofrer um efeito automático desta condenação, que é a perda do cargo, incapacidade para o poder familiar e também a vedação, a nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo público enquanto durar o efetivo cumprimento desta pena. Tá ok, galera? Então, é uma alteração um tanto quanto relevante, você tem que decorar para sua prova, mas acredito que ela será questionada do ponto de vista da constitucionalidade dela. Fechado? Acho que analisamos aqui todos os aspectos relevantes dessa lei que vai despencar em provas, dessa lei de suma importância para a sua atuação prática como advogado, para o seu conhecimento de uma maneira geral como operador do direito e principalmente se você vai fazer concursos públicos. Fechado, galera? Espero que tenham gostado dessa análise aqui, completamente exauriente. Atualizem seus materiais, atualizem aí os seus conhecimentos e, obviamente, mandem este vídeo para alguém que precisa saber disso. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreve aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. Tamo junto!